Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa leitura do Evangelho de São Mateus, nosso 21º encontro. Vamos trabalhar Mateus capítulo 7, do versículo 13 a 20. O reino de Deus exige reforço. Ouçamos então Mateus capítulo 7, versículo 13 ao 20. Entrem pela porta estreita, porque é larga a porta e espaçoso o caminho que levam para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que levam para a vida. E são poucos os que a encontram. Cuidado com os falsos profetas. Versículo 15. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelha, mas por dentro são lobos ferozes. Vocês os conhecerão pelos frutos deles. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de urtigas? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Uma árvore boa não pode dar frutos maus, e uma árvore má não pode dar bons frutos. Toda árvore que não der bons frutos será cortada e jogada no fogo. Pelos frutos deles é que vocês o conhecerão. Então esse é o texto que nós vamos refletir no dia de hoje. Então, capítulo 7, versículo 13, vamos ao comentário. Entrem pela porta estreita, porque é larga a porta e espaçoso o caminho que levam para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Jesus usa uma comparação antiga da tradição judaica, os dois caminhos. Existe o caminho do pecador, isto é, o curso da vida, e o curso da vida do justo. Vemos duas imagens juntas. A porta pode ser estreita ou porta larga. E o caminho pode ser estreito ou pode ser largo. O caminho é a imagem do curso da vida. A vida é vivida no curso do tempo, uma peregrinação até um determinado limite. O caminho pode levar à perdição, que se entra na porta espaçosa. O caminho da perdição leva à morte, o juízo. Jesus aqui emprega as duas imagens. A alternativa da porta espaçosa é convidativa, bem como é convidativo o caminho largo que leva à perdição. A outra porta estreita e do caminho estreito é exigente, cansativo. Passar por ela significa viver, significa a vida. A vida significa uma perfeição, uma duração eterna, da bem-aventurança, a felicidade eterna do ser humano, o ser humano como um todo diante de Deus.
O ser humano deve escolher, optar. A porta estreita se refere também às exigências das bem-aventuranças, segundo Jesus, com os riscos e sofrimentos que implica, também a vida dos discípulos. Vamos lá. Seguindo Jesus com riscos e sofrimentos que implica o discipulado. Versículo 14. Como é estreita a porta e apertado o caminho que levam para a vida, e são poucos os que a encontram. Lucas usa a expressão, Lucas capítulo 13, versículo 24, esforçai-vos, isto é, lutar. Lucas usa uma palavra derivada de agonia, luta. Lembra a luta dos lutadores no estádio, que lutam para vencer e conquistar a coroa da vitória. Nossas escolhas são lutas ferozes para conquistar realidades maiores. Já Mateus usa entrai-vos. Não devemos nos preocupar com a proporção numeral dos que se salvam e daqueles que não se salvam. Lucas capítulo 13, versículo 23. Isto é, os muitos que vão pela porta larga, que vão à perdição, e os poucos que se esforçam, lutam para entrar pela porta estreita. Não devemos buscar argumentação para fundamentar a questão da predestinação. Mas Jesus, na verdade, aqui indica coisas presentes que devemos tomar uma atitude de escolha. Muitos tomam o caminho do vício e do pecado, um caminho cômodo, mas outros lutam para entrar no caminho estreito e íngreme, que aponta para Deus. Ele é íngreme. O caminho das bem-aventuranças. Jesus subiu a montanha e poucos o encontraram. O encontro. Jesus experimentou este caminho, o mesmo caminho fez a igreja nascente antiga. Nessa passagem, devemos colocar o acento no início. Entrai pela porta estreita. Ou em Lucas, lutai, esforçai-vos. Não é da nossa conta especular quantos se salvarão. Isso não é da nossa competência. Nós devemos fazer a nossa parte, a escolha do caminho da vida. Então, nós não devemos preocupar se são muitos ou poucos que se salvam, porque isso não é da nossa competência, não compete a nós, isso é problema do Pai Eterno, que é problema do juízo do Pai Eterno. A nossa está no nosso poder fazer a escolha. Então, quando Jesus diz, entrai pela porta estreita, ou lutai, esforçai-vos para entrar pela porta estreita de Lucas, significa que a resposta depende de nós. Quanto a quem se salva ou não, já não é da nossa competência, não vamos entrar em assunto que não nos compete. Versículo 15. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vós vestidos com peles de ovelhas, mas dentro são lobos vorazes. Vemos no Antigo Testamento Javé Deus advertir seu povo contra os falsos profetas. Eles levaram Judá a Israel à destruição. Eles não tinham autoridade, não haviam sido enviados por Deus e falsamente anunciavam uma mensagem, mas essa mensagem não tinha sua origem em Deus.
A igreja primitiva deve estar atenta e distinguir entre os apóstolos verdadeiros e os falsos apóstolos, os profetas verdadeiros do Novo Testamento e os falsos profetas do Novo Testamento. Não é fácil fazer a distinção de um e de outro, visto que os falsos profetas do Novo Testamento se vestem com o manto de sã doutrina. São defensores da doutrina. Querem fazer a doutrina ferro e fogo. Então eles se vestem de ovelhas, vestidos de cristãos, fazendo-se passar por cristãos. Estes são, na verdade, lobos vorazes. Destroem, estraçalham. O lobo se mistura no rebanho, abusa da confiança das ovelhas, não buscam a Deus, mas a si mesmos. Os cristãos não devem procurar os perigos somente fora, mas também dentro da igreja. E é mais difícil reconhecer. Podemos ser enganados pelos sermões e discursos. Versículo 16. Vocês os conhecerão pelos seus frutos. Por acaso se colhem uvas de espinheiros e figos de ortigas? Jesus mostra o caminho, isto é, usando metáforas da natureza. O fruto sadio, aquele que é sadio e forte, produz, se tornam bons frutos. Conhecendo então a árvore que deu esses frutos. Mas aquele que é doentio e fraco produz frutos imprestáveis. A palavra de Joatão no livro dos Juízes 9 ajuda a entender a imagem de Jesus. O fruto designa, então, livro dos Juízes, capítulo 9, viu? O fruto designa o comportamento concreto do ser humano, seja em seus atos, seja em suas palavras. É um comportamento que permite discernir e conhecer. E significa também a integridade do profeta. Versículo 17. Assim, toda árvore boa produz bons frutos, toda árvore má produz maus frutos. Assim, a metáfora deve ser usada para distinguir o profeta verdadeiro do falso profeta, bem como também discernir a vida humana. A vida do ser humano é uma unidade entre pensamento e intenção, entre vontade e ação. Quando essa unidade vem rompida, pode-se perceber a ruptura por fora, através das ações humanas, pois se torna visível. Quando o pensamento e a vontade expressa, a intenção e a ação se torna árvore boa, que produz bons frutos, uma vida segundo o segmento de Jesus e a vivência da bem-aventurança, se pode distinguir que realmente este é um profeta, este é um verdadeiro seguidor de Cristo, um cristão. Mas se há rompimento entre pensamento e intenção, entre vontade e ação, a árvore, o ser humano, vai produzir maus frutos. Versículo 18. Uma árvore boa não pode dar frutos maus. Uma árvore má não pode dar bons frutos. Aquele que é bom, árvore, ser humano, não pode dar um fruto mau. Aquele que é mau, ser humano, não pode dar frutos bons. Em nossos dias existem falsos profetas que se apresentam e dizem enviados por Deus. E até aparentam pertencer a um cristianismo autêntico,
mas na verdade são inimigos do rebanho. Vêm para dividir o rebanho. Devemos indagar dos frutos produzidos, pois os bons frutos são encontrados na prática da caridade, da fé sincera, pela humildade e pela obediência. Versículo 19. Toda árvore que não der bons frutos será cortada e jogada no fogo. O julgamento da história é o juízo de Deus. Aquilo que não teve aprovação no tempo e nesta vida não irá atravessar a barreira imposta pelo juízo. Já está julgado, e o juízo final irá apenas confirmar a condenação. A árvore podre e oca, que não produz fruto, a árvore bichada, não presta para mais nada. A árvore boa terá o juízo confirmado por Deus e vai ser mantida. Isto vale para os discípulos de Jesus. Só quem tiver levado uma vida integral e coerente entre fé e vida, e amor, caridade, poderá resistir ao juízo de Deus. Versículo 20. Pelos frutos deles é que vocês o conhecerão. Então, o discernimento do falso profeta e do verdadeiro profeta, do discípulo verdadeiro e do discípulo falso, dos cordeiros e dos lobos, dos ortodoxos e dos heréticos, dos verdadeiros apóstolos e dos falsos apóstolos, serão reconhecidos pela vida, se ela está de acordo entre a fé que professam e a vida que vivem. Então esta é a nossa reflexão do Evangelho de São Mateus. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.